Olá, obrigada por assistir ao Alagoas em Pauta. A maneira como lidamos com o dinheiro é fator determinante para a nossa qualidade de vida. O uso adequado dos recursos pode nos proporcionar equilíbrio e serenidade, evitando desde conflitos pessoais até dívidas impagáveis, que muitas vezes são ocasionados pelas crises financeiras. A pandemia nos ensinou que quem tinha um dinheirinho guardado está conseguindo passar pela crise com um pouco mais de tranquilidade. Normalmente, quem gasta além do que ganha agirá da mesma forma se passar a ganhar o triplo. Deveríamos aprender educação financeira na escola, consumir de forma consciente, como investir e gastar bem o dinheiro e a importância do planejamento financeiro. Para nos ajudar a melhorar a nossa relação com o dinheiro, nós vamos conversar essa semana com a especialista em finanças, Mariana Grotti, que vai nos dar dicas de como devemos lidar com o dinheiro e de que forma podemos fazê-lo render mais e melhor. Não saia daí, a gente já volta. Mariana, seja bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Me sinto lisonjeada por participar do programa com você, Dani. Que legal. Mari, estamos no início do ano e entre os nossos planejamentos deveríamos pensar principalmente no que fazer com o nosso rico dinheirinho. Qual é a primeira providência que uma pessoa deve tomar quando decide economizar? A primeira providência, acho que o primeiro passo é realmente tomar não somente a decisão, mas realmente realizar o primeiro investimento, a primeira reserva financeira. Mesmo que ela seja pequena ou de um valor maior, o importante é iniciar. A maior dificuldade das pessoas é iniciar esse processo de começar a constituir uma reserva financeira, independente para qual fim seja esta reserva, no caso, né? E independente de quanto ganha também, né, Mariana? Tem gente que acha que só junta dinheiro quem ganha muito dinheiro, e não é isso, né? Não, muito pelo contrário, né? Como a gente brinca, dinheiro chama dinheiro, isso é uma verdade. Só que todo mundo tem que começar de algum ponto. Então, assim, é melhor você economizar, guardar R$50 do que você não guardar nada. Se você guarda R$50 todos os meses, no final de um ano você vai ter R$600. Se você não guardou nada durante o ano, no final de um ano você vai ter zero. Então, não é melhor ter 600 do que ter zero? Então, assim, por mais que você, às vezes as pessoas pensam, mas só vou colocar 50, R$100. É melhor guardar pouco do que não guardar nada. E não necessariamente montar a sua reserva financeira está atrelada a ganhar pouco ou muito. Porque tem pessoas que ganham muito e gastam muito e tudo que ganham ou até mais. Então, isso não está vinculado com o seu valor de ganho em relação a você ter reserva ou não. E aí, o que é muito importante também para a gente ressaltar aqui é a mudança de mentalidade, né? A mudança de mentalidade. Com o que eu vou gastar? Como eu vou gastar? O que eu posso deixar de comprar para poder guardar esse dinheiro? Né? Então, acho que a gente está no início do ano e a gente tem sempre aquelas resoluções de início de ano, e uma delas deve ser essa: eu quero comprar um carro. Quais são os seus objetivos? Quero comprar um apartamento, eu quero fazer uma reforma na minha casa, eu quero mandar meu filho estudar no exterior. Então, tudo isso é uma resolução e são objetivos, e para isso você precisa traçar quanto que eu preciso economizar para atender, para atingir esse objetivo. Então, é muito importante a mudança de mentalidade, né, Mariana? Sim, a questão de você ter um objetivo, ela é fundamental até para você saber aonde que você quer chegar. Então, eu estou guardando esse dinheiro com qual finalidade? Qual é a minha meta? O que eu quero com essa reserva financeira? E muitas vezes, se você não tem uma meta, você acaba se perdendo, porque às vezes, vou gastar, é só 50 aqui, é só 10 ali, só 20 ali, e no final das contas, no final do mês, ele virou um montante considerável. Então, é muito importante, sim, ter meta e ter um planejamento, porque sem meta, você não sabe onde você quer chegar, e sem planejamento, você não chega ao seu objetivo.
E mais do que isso, uma das coisas que as pessoas acabam esquecendo muito de se preocupar são os pequenos valores gastos ao longo do mês. Então, por exemplo, você gastou, por exemplo, uma taxinha por mês daquele streaming que você não utiliza, que você usa uma vez a cada mês, 3 meses e tal. Aí você paga uma taxinha pequena para uma questão de você ter um cartão que você não utiliza. Então, todas essas pequenas taxas, a gente fala que são por onde escoa o dinheiro da pessoa. E ela não percebe, porque são pequenos valores. Então, toda vez quando eu penso assim, num valor, por exemplo, eu vou pagar R$15 por mês de uma taxa de um streaming, por exemplo. Eu já penso, não é R$15 por mês, são R$180 no ano. E eu sempre já transfiro esse valor pelo anual. Porque quando você fala em R$15, não dói no bolso. Mas aí você fala, poxa, R$180, será que vale eu gastar R$180 por isso, sendo que eu praticamente não vou usar? Isso muda quando você consegue fazer essa mudança na cabeça e que você traz o seu custo, que ele é pequenininho, mas você fala, opa, no ano é tanto, aí a sua consideração desse valor, ela vai ir mudando aos pouquinhos conforme você for criando essa consciência do poupar. A cultura, a consciência do poupar, a consciência do seu dinheiro, de como ele pode ir escoando, como a gente fala, em pequenos valores que você paga e não vê durante o mês. Igual, uma coisa que é muito comum também as pessoas fazerem e não ver por onde que o dinheiro vai. Taxa de banco. Então, assim, você tem diversas taxas bancárias que você paga, você tem lá uma tarifa normalmente a mensal, que ela te dá um direito a X serviços, conforme a sua tarifa. E muitas vezes as pessoas não acompanham o extrato e o banco às vezes começa a incorrer em diversas taxas adicionais e que a pessoa vai pagando, e ela nem sabe o que ela está pagando. Quando chega no final do mês, às vezes você pagou mais de R$100 de taxa para o banco a mais, sendo que era só uma questão de você ir ao banco e perdi uma tarifa de pacote maior, que atenda às suas necessidades, e que no final do mês o custo vai ser, no mínimo, 40% menos do que você estava pagando de taxas adicionais. E principalmente quando a gente fala em porcentagem, né? Exatamente. Para nós no mercado financeiro a gente nunca fala assim em valor nominal, né? Para nós é sempre o percentual. Porque, querendo ou não, uma rentabilidade de 2% para nós é uma baita rentabilidade. Mas assim, você pensar 2%, 2% de R$100 são R$2. Nossa, são só R$2. Não são só R$2. São 2%. Então, a diferença até o modo como você fala, não são R$2, são 2%. Então, pensando que hoje o Selic, que é a taxa oficial do Brasil, que está em 2% ao ano, imagina que 2% equivale à taxa do ano inteiro de uma rentabilidade, por exemplo, hoje num CDI, num CDB. Então, assim, e aí você fala, nossa, mas é só isso. Não, é muito, é a mesma coisa quando você fala, eu sou a rainha de negociar, mas enfim, você está comprando alguma coisa e você pede desconto, aí a pessoa fala, não, eu te dou 5%, aí você fala, só 5%? Não, aí a pessoa fala R$5, aí eu falo, nossa, só R$5? Aí eu já penso, não, 5%, 5% é bom, porque eu não vou conseguir tão fácil aplicando no mercado financeiro 5%. Então eu ganhei 5% na compra que eu fiz, e esse 5% sobra para onde? Para ir para minha reserva, para eu rentabilizar na minha reserva. Tá vendo? Então, o nome disso é mudança de pensamento. Mas são coisas que tem que vir aos pouquinhos, é uma sementinha que tem que ir plantando e que as pessoas têm que ir pensando, é pouquinho, mas é um pouquinho, que no final pode dar um valor bacana. Então, por exemplo, não é legal, tipo, eu economizei 5 aqui, aí eu economizei 10 ali, então, e aí no final do mês eu economizei R$100 que, tipo, eu nem esperava que ia ter R$100 a mais. Isso não quer dizer para as pessoas serem sovinas. Não, deixar de se divertir, de viver, comprar. Exatamente. É só ter consciência do uso do dinheiro. O principal é isso, você ter consciência do uso do dinheiro.
Então, é pensar que você trabalhou o mês inteiro, você suou bastante pelo aquele dinheiro, independente se o seu ganho mensal é pouco ou muito, o ponto não é esse. O ponto é que todo mundo trabalha e corre atrás e ganha o seu salário, a sua renda de uma forma que não vem fácil para ninguém, né? E que você tem que fazer o máximo com que esse dinheiro também trabalhe a seu favor. Você está fazendo com que o dinheiro trabalhe ao seu favor também. Porque, assim, ganhar dinheiro não é desonesto, muito pelo contrário. Ganhar dinheiro no mercado financeiro é uma questão que deveria ser cultural e que, infelizmente, no Brasil não é. Existe uma mitificação ou uma questão de fazer com que o mercado financeiro fosse uma monstruosidade, vamos dizer assim. E que as pessoas é o lobo mau que só quer ganhar dinheiro e que quer, enfim, com que as pessoas percam dinheiro, porque só quem é do mercado financeiro que quer ganhar dinheiro acima de qualquer custo, isso e aquilo. E as coisas não são bem assim. Cada um trabalha na sua área, nas suas, enfim, especialidades. Existe uma especialidade que chama-se o mercado financeiro, claro, que é onde tem que tirar o dinheiro de toda a economia. E é onde são feitas as grandes negociações das grandes empresas, do dinheiro dos governos, do dinheiro das empresas, dos bancos, inclusive o dinheiro de cada pessoa que tem lá na sua poupança R$50, porque esse dinheiro, existe uma coisa chamada depósito compulsório, que o banco tem que deixar reservado mesmo do valor de depósitos e conta corrente e conta poupança, mas o demais, o banco tem que dar rentabilidade. Se o banco deixar parado com ele, o banco não vai conseguir dar nenhuma rentabilidade pro cotista, desculpa, pro correntista. Então, ele tem que fazer essas operações no mercado e ele também tem que ganhar dinheiro, que é o spread, né? Que é a diferença do que ele aplica, do que ele ganha, isso chama-se spread. E aí, desse spread, ele tem que passar parte do spread pro correntista. Entendi, isso que eu quero te perguntar, assim, existe um limite para a pessoa começar a investir? A partir de quanto? Que tipo de instituições eu procuro, né? Eu posso ter uma conta num banco e investir num outro banco? Como é que funciona? Ah, Mariana, eu tenho R$3.000 aqui, eu quero fazer esses 3.000 se multiplicarem. Quais seriam umas dicas que você pode dar para essa pessoa? Bom, primeira dica é conhecimento, tentar ao máximo se inteirar dos produtos do mercado financeiro. Eu acho que isso é importantíssimo, mas não só via YouTube. Você tem diversos sites e blogs no mercado que você possa começar a conhecer um pouco dos produtos. Agora, quanto a onde investir, sim, os bancos, né, os bancos de varejo, eles normalmente oferecem a conta poupança, né? Que hoje ela rende menos que o Selic. Então, assim, é um dinheiro que você não consegue nem rentabilizar no valor da taxa de juros oficial hoje no Brasil. Eles oferecem fundos de investimento em que você consegue fazer aplicações de valores pequenos, de 50 a 100 reais. Você tem o Tesouro Direto, que o Tesouro Direto é onde você faz a compra de títulos públicos. E antes, títulos públicos era uma questão em que você só conseguiria comprar o título público inteiro. Quando entrou o Tesouro Direto, entrou o fracionamento do título público e você consegue comprar fração de título público. Então, você consegue comprar, tipo, R$50 de um título público que o valor de face dele é, por exemplo, R$5.000, R$6.000. O Tesouro Direto, ele só consegue ser acessado via uma corretora. Então, você tem que ter um cadastro numa corretora. Essa corretora vai te dar o acesso para que você faça um investimento no Tesouro Direto. Não consegue fazer sem ser via corretora. E corretoras são o quê, Mariana? Só para contextualizar as pessoas que estão assistindo a gente. As corretoras são as corretoras de títulos e valores imobiliários, né? São instituições do mercado financeiro, são instituições aprovadas pelo Banco Central, em que elas fazem toda a intermediação de negociação entre o cliente, entre o investidor, independente dele ser pessoa física e jurídica, e a Bolsa de Valores do Brasil, que hoje é a B3. O Tesouro Direto, apesar de ser tá na Câmara do Selic, né? Ele é negociado também na plataforma via B3, por isso a obrigatoriedade de ter um cadastro hoje numa corretora de valor, para que você tenha acesso à aplicação do Tesouro Direto.
é uma aplicação de renda fixa, né? Com risco baixo. A gente nunca gosta de falar em risco zero, porque não existe risco zero, mas é um risco baixo, que são títulos emitidos pelo governo e que, assim, o governo não tem histórico de calote, muito pelo contrário. O governo brasileiro honra o pagamento de títulos públicos. O governo brasileiro utiliza os títulos públicos como uma maneira de se financiar, tá? Então, esse é um das possibilidades. E uma outra possibilidade que é também fundos de investimento. Fundos de investimento você pode fazer direto no seu Bankline, normalmente, né, no acesso à sua conta corrente do banco que você tem. Na área de investimentos, normalmente ele tem lá um campo de investimentos e ele vai dar a opção de fundos. O importante é pensar que nos fundos, quando você vai investir, vai ter perguntas antes de um questionário, como para você responder, para você chegar no seu perfil de investidor, para você saber se seu perfil é um perfil conservador, um perfil moderado ou um perfil agressivo. O que isso quer dizer? Eu estou mais propensa a correr risco, eu estou mais propensa a trabalhar com ativos de alta volatilidade, então eu vou ser um perfil agressivo. Não, eu sou um perfil bem mais conservador, eu quero manter só uma rentabilidade da minha carteira, eu não quero correr risco, eu quero ativos de renda fixa, por exemplo, como é um título público, um CDB, então eu vou ser um perfil conservador. E aí, no fundo de investimento, ele vai te oferecer o que está dentro do seu perfil. E é uma coisa muito importante do fundo de investimento é verificar o quê? As taxas cobradas dentro desse fundo de investimento, porque às vezes as taxas de administração são muito altas e corrói a rentabilidade do investidor. Então é muito importante verificar essas informações. São informações que infelizmente não são difundidas, divulgadas da maneira que deveria para as pessoas conhecerem e poderem até popularizar, tornar acessível, né, até essa linguagem e esse conhecimento, porque isso precisa ser massificado, isso precisa chegar a todo mundo, porque a maioria das pessoas pensa que é um assunto que não diz respeito a elas, só a quem é do mercado financeiro. E não é verdade, porque toda e qualquer pessoa pode e deve investir o seu dinheiro, fazer ele trabalhar a seu favor, para que você atinja objetivos. E isso é muito importante para a economia como um todo. Com mais pessoas investindo dinheiro e aumentando o seu poder de compra, o seu poder de aquisição, você faz a economia girar e girar cada vez melhor, mais e melhor. Então é o tipo de raciocínio que a gente precisa, que a sociedade precisa ter acesso. E não simplesmente ganhar o dinheiro para pagar as contas e sobreviver, e aqueles R$100 que sobra, ela não faz nada e toma cerveja. Então, não é isso, não pode mais acontecer. A gente tem que mudar isso, né? E eu achei importante trazer isso logo aqui em janeiro, no início do ano, para a gente poder, ainda assim, quem está pensando nisso ou quem ainda nem está pensando, começar a considerar, né? E assim, eu queria te perguntar outra coisa. Existe a figura de um profissional que possa assessorar uma outra pessoa que não faça ideia de como começar a entrar nisso, a trabalhar com isso? Existe a figura desse profissional? Seria um especialista em finanças? Seria um economista, um administrador? Quem seria essa pessoa e onde eu posso procurar? Então, na verdade, dependendo da instituição, a gente tem, na sua grande maioria, duas figuras, né? Quando a gente fala num banco, são os gerentes de conta nas agências, né? Eles seriam essa pessoa que daria esse auxílio e que daria esse tipo de informação ao correntista que quer fazer o investimento via banco, né? Ao investidor que quer fazer o investimento via corretora de valor, a corretora de valor tem os assessores, né? Os assessores, eles têm a mesma figura do gerente de conta, que ele tem lá um pool de clientes sob sua responsabilidade, e ele quem tem que assessorar e tirar dúvidas e apresentar novos produtos, claro, sempre dentro do perfil do investidor do cliente. O assessor também pode ser conhecido como agente autônomo de investimento, tá?
é que o agente autônomo de investimento, na verdade, o que ele é? Ele é um braço, uma extensão comercial da corretora, normalmente em locais onde a corretora não consegue chegar devido ao tamanho do Brasil. Então, você consegue ter uma capilaridade muito maior com o agente autônomo. Mas é importante conhecer quem é esse agente autônomo, conhecer a empresa que ele está vinculado, mas não só a empresa, a corretora, porque esse agente autônomo ele está dentro também de uma empresa de agente autônomo que está cadastrada com essa corretora. E se for no caso de um assessor direto da corretora, também conhecer esse assessor, ir aos poucos sentindo os investimentos e conhecendo. Tudo assim no modo de paliativos, não paliativo, mas em cápsulas, vamos dizer assim. Então, sim, hoje eu vou aplicando nesse aqui, que é um investimento mais simples, eu vou conhecendo um pouquinho de mercado de bolsa, de ações, quais são as ações que são mais negociadas, quais são as ações que têm maior liquidez. Olha, tem a opção de fazer título público. Título público tem renda pré-fixada, rendimento pré-fixado, pós-fixado. Como que funciona cada um dentro da sua expectativa, do que você procura. Vou num banco. O banco está me oferecendo um CDB. Esse CDB tá bacana, mas esse CDB vai fazer sentido para mim, porque eu também pago IR. E se eu pôr na poupança, eu não pago imposto de renda. Então, essas questões, mas essas pessoas que são o assessor, o gerente de conta ou agente autônomo, são as pessoas que estão ali no front da instituição, né? Estão no comercial das instituições para atender os investidores, principalmente o investidor pessoa física. Isso. E é muito importante, como você falou no início, buscar o conhecimento até para não cair em nenhuma armadilha. Por exemplo, é muito comum o gerente de banco oferecer um produto que ele está ali para atingir uma meta. Então, ele tem metas a atingir e ele vai, de repente, oferecer um produto que para você não é tão bom, não é ruim, mas ele teria, de repente, um produto melhor, mas que não faz parte da meta dele. Assim como o agente autônomo também tem diversos produtos e, de repente, até por uma falta de feeling, não te oferece o melhor produto para você. Então, o conhecimento é muito importante nesse momento para você entender e discutir com essa figura, dizer, não, mas espera aí, isso aqui eu não desconto do imposto de renda. Eu pago X de imposto de renda todo ano, eu não vou investir numa coisa que depois eu tenho que pagar imposto de renda sobre ele. Né? Então, é importante ter esse conhecimento. É que essa questão do imposto de renda é importante pensar no seguinte, né? Todo investimento no mercado brasileiro, na sua grande maioria, ele gera o imposto de renda em cima da rentabilidade do investimento. Isso. No entanto, por exemplo, a poupança não. Mas, se você está num CDB hoje, numa taxa tão baixa como está o Selic hoje a 2%, dependendo da sua estratégia de investimento, do seu pool, do que você pensa em fazer, não necessariamente compensa fazer um CDB e talvez seja melhor deixar na poupança, por mais que talvez a poupança rende menos, mas a poupança não incide o IR. Então, essas questões precisam ser pensadas. E como você disse, também tem que ter não só a questão do conhecimento, que é importantíssima, mas também a questão da confiança com quem você está ali te auxiliando, tirando suas informações. Você tem que ter confiança na pessoa e também tem que ter um mínimo de buscar informações até para poder criticar. Porque realmente, como você disse, às vezes tem lá na agência, tem questões de meta. Às vezes também na corretora tem algumas coisas chamadas taxas de corretagem. Então, as taxas de corretagem, elas são cobradas independente do resultado da rentabilidade do investidor. Ela vai ser cobrada da mesma maneira. Então, assim, se aquela operação ela foi boa ou não para o investidor, aquele assessor aqui de agente autônomo vai receber a taxa de corretagem. Então, é por isso que é importante ter conhecimento e não, até hoje, tudo bem que o mercado ao longo dos anos vem melhorando muito em questões de controles, dessa questão de oferecer produtos somente de acordo com o perfil do investidor. Hoje você tem muitas travas, você tem um monitoramento muito mais efetivo do que tinha há 10 anos atrás, por exemplo. Mas, mesmo assim, o investidor que está começando, é assustador para ele você falar de comprar uma ação.
de uma empresa que é uma com maior volatilidade, com maior liquidez na bolsa. Por quê? O mundo de bolsa para o brasileiro ele é assustador. As pessoas ainda têm aquele conceito que só investe na bolsa quem tem muito dinheiro. Isso não é verdade. Né? Então, assim, igual, nos Estados Unidos, a criança quando nasce, ela ganha uma carteira de ações. E aqui no Brasil, a criança quando nasce, ela ganha uma carteira de poupança. Então, há uma diferença cultural muito grande. Você falando em criança agora, eu queria tocar no ponto da educação financeira, né? Você acha que a educação financeira deveria constar no currículo das escolas? Porque, assim, até hoje não apareceu um deputado, um parlamentar que apresentasse um projeto de lei que obrigasse o governo a incluir essa matéria nas escolas, como português, matemática, geografia, né? E isso reflete diretamente na nossa economia, no crescimento do país como um todo. Como você falou, uma criança, quando nasce nos Estados Unidos, ganha uma carteira de ações, uma caderneta de ações, e aqui a poupança, quer dizer, a diferença na mentalidade é muito grande. Você acredita que deveria constar no currículo das escolas? Não só acredito, mas se eu pudesse, eu acho que eu levantaria essa bandeira assim, ao máximo que eu pudesse, porque assim, a educação financeira ela é a chave, ela é o que vai dar para a pessoa condições dela realmente acompanhar o seu dinheiro, como ele está, aonde seu dinheiro está indo, aonde que ela pode economizar, aonde que ela consegue investir. Então, assim, se eu pudesse, eu brinco que toda escola deveria, sei lá, a partir talvez do quinto ano, primeiro ano, não sei, mas ter aula de empreendedorismo e ter aula de educação financeira. Eu acho que são duas coisas que são muito importantes e que faltam. Igual, a criança, ela aprende tudo até por osmose, né? Porque tudo que você ensina ou que ela olha, ela aprende. A criança absorve tudo. Imagina que se toda sexta-feira todo mundo que tivesse um porquinho na sala e todo mundo tivesse que pôr uma moeda no porquinho, por exemplo. O que é uma brincadeira boba para uma criança, mas que você vai incutindo na cabecinha dela, olha, eu guardei uma moeda hoje, tal. E aí, no final do mês, quanto que tem? Ah, tem tanto, que não seja nem valor nominal, que seja em quantidade de moedas, porque a criança ainda não tem o valor. Mas, assim, igual, tem crianças em que o pai e a mãe ensinam esse tipo de coisa, de você guardar o dinheiro no porquinho, e aí depois de sei lá, tem uma criança próxima a mim, que depois de 3 meses ela pode abrir o porquinho. E aí ela abriu o porquinho, ela tem direito a comprar o brinquedo que aquele valor permite. Então ela vai toda feliz, o dia de abrir o porquinho é o dia da festa, e aí ela pode gastar até 70% do valor do porquinho num brinquedo que ela quiser, e os outros 30% tem que manter a reserva dela para os próximos 3 meses para ela continuar. Tá vendo? Coisa boba. Mas entende que a criança já vai tendo a noção de dinheiro, de poupar, de vai ter gostando de poupar, vai gostando, porque cada mês ela consegue comprar, assim, a cada 3 meses, um brinquedo melhor. Porque como ela poupou, já começa o porquinho com 30% da poupança anterior, então ela, consequentemente, daqui a 3 meses, ela vai ter mais dinheiro, né? E assim por diante. E o pai é muito esperto, porque na verdade acontece, 30% é o que a gente diz que é o mínimo que a pessoa tem que fazer assim, não é que é o mínimo, mas é o recomendável é você fazer uma reserva de 30% da sua renda mensal. Então ele já está incutindo na cabeça da criança que ela tem que ter 30%, manter 30% que a gente chama que é o colchão de liquidez. Então a minha reserva mínima vai ser sempre 30%. E como o porquinho dela não sai extrato de conta corrente, como nós tiramos, como que ela tira o extrato do conta corrente dela, que é o porquinho? É o peso que o porquinho tem. Então, quanto mais pesado o porquinho tá, é porque eu tenho mais moeda. Então, acredita-se que vai ter mais dinheiro. É bobo, mas... Não, é importante, porque você tem que usar o lúdico
para você poder acessar a cabeça daquela criança. Você não vai botar uma criança sentada e vai dizer, olha, você vai estar com R$100, eu aplico no CDB, eu aplico na poupança. Não, você tem que criar a cultura da poupança e criar uma relação com o dinheiro, uma relação saudável com o dinheiro, que não é gastar tudo que se ganha, não é comprar a primeira coisa que se vê. Tem muitos pais que acham que educar bem os filhos é dar tudo que eles querem. E não é assim, porque depois a gente cresce, vira adulto e a gente não consegue comprar tudo que a gente quer. E a gente começa a ficar frustrado, começa a criar um adulto com vários problemas de comportamento, de socialização. Então, a gente não sabe da consequência que determinadas atitudes podem gerar na educação de uma criança quando ele se torna adulto. E poupar, economizar e valorizar essa relação com o dinheiro acaba repercutindo em várias áreas da nossa vida. Então, Mário, eu queria agradecer aqui a sua participação no Alagoas em Pauta. Eu queria ter mais tempo para a gente falar sobre isso, mas foram maravilhosas as suas dicas, as suas informações, e eu espero que quem esteja assistindo a gente inicie o ano já pensando em trabalhar o seu dinheirinho. Eu que agradeço, adorei a conversa. Espero que seja proveitoso as informações para quem está nos ouvindo e agradeço demais a oportunidade de participar com vocês no Alagoas em Pauta. Obrigada, Mari. Até a próxima e um ótimo ano novo para você. Obrigada para nós todos. Um ótimo, feliz 2021 para todos nós. No programa de hoje, conversamos com Mariana Grotti, especialista em finanças, que falou sobre como podemos lidar melhor com o nosso rico dinheirinho e economizar para não faltar. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!